Boa tarde, então, a todos. Bom dia. Bom dia. Então, estamos aqui 18 anos depois da realização do Apocalipse segundo David. Passamos 18 anos realizando esse filme juntos, né, Baby? Que coisa, né, Rafa? Como é que pode? A gente não programou ficar 18 anos preparando a coisa para quando acontecer um belo dia. Mas o que eu acho mais genial disso é que aconteceu dessa maneira, então a gente tem algo mais que inédito, até para nós, porque viemos juntos, acontecendo momentos, e a gente não sabia que havia um roteiro mais do que Matrix acontecendo no meio de tudo isso. E você é muito incrível, né? Vamos dizer assim, porque não são todas as pessoas que encaram essa visão, né? De você fazer um filme dizendo, eu sei lá que dia que vai acontecer de ser lançado. E não existe, para mim, momento mais propício e de acordo com todos os elementos. E ele escolheu o nome, que é uma palavra que eu sempre brincava para amaciar o Apocalipse, o Apocalipse. E quando eu vi, eu falei, nossa, ele assumiu esse nome que eu falo. Eu não disse nada, eu só fiquei olhando, morrendo de medo do que eu ia assistir. Mas não queria de jeito nenhum tocar em nada, eu queria ver como é que ele estava me vendo, né? Que isso é um privilégio para a gente, é um prazer. É como é que filho te vê, como é que diretor te vê, como é que amigos te veem, como é que as pessoas te veem. É um desafio, mas é uma delícia. Depois que você tem uma certa experiência da vida, isso se torna um prazer. Então, um prazer de estar aqui com você, um prazer inenarrável. Começar as perguntas. Olá, boa tarde, Baby. Boa tarde. Eu sou Miguel Arcanjo, do Blog do Arcanjo, aqui, ó. Lá vai. Tudo bom? Eu queria saber para você, o que você sentia quando você ia revisitando a sua vida e talvez relembrando coisas que você nem lembrasse mais ao ver imagens, ao ver a feitura do filme nesses anos. Teve algum momento que você ficou surpresa com aquela Baby que surgiu diante de você? A hora que eu fiquei surpresa é que eu não tinha contado para os meus filhos quase nada da minha trajetória mais, assim, ousada. Não sei por quê. Talvez fosse uma certa precaução para ninguém copiar nada. Eu cuido um pouco, embora seja um pouco influencer, eu cuido de não influenciar tanto, porque foi tudo tão, de uma maneira tão atípica, tão diferente do natural e do normal, que isso virasse dentro de casa quase que uma lei, eu não queria, entendi? E como eu criei eles muito livres assim para serem o que eles são nesse sentido, teve momentos de eu ficar, uau, ó, nossa, olha a ponte, eu morei aqui, como é que eu morei aqui, né? Que incrível, nossa, eu entrei aqui, uau, falei, que delícia. Mas nesse sentido, sempre achando incrível. Alguém me perguntou ontem se eu faria de novo o Caminho de Santiago, o Ivo Raposo, né? Se eu teria como fazer aqueles 31 dias a pé, né? Eu falei, hoje eu estou numa pegada, numa vibe um pouco diferente, porque eu já vivi aquilo, né? Eu posso fazer se me der muita vontade, se fosse novamente algo para eu imergir, sabe? Eu tenho essa mania. Mas as coisas que foram feitas com 100, com 1000. Então eu tenho extraído bem delas. Me surpreendo um pouquinho, porque eu sou meio humble, mas como trabalho bem sob pressão, tá fácil. Facinho. Rafael, uma questão para você, Rodrigo Fonseca, Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Mãozinha. Bom dia. Vai, bom dia. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção no teu filme é que você tem uma engenharia sonora, que ao mesmo tempo é muito potente, faz jus a uma África Nora desse quilate que você tem. Obrigada. Como eu acho que ela também consegue reinventar sensorialmente a experiência que a gente tem daquelas imagens. Eu queria entender um pouquinho, como é que foi desenhar esse som e B, como extrair uma nova camada sonora, sensorial dessas imagens que você trabalhou. Ótima pergunta. Bom, a gente registrou ela durante esses 18 anos, né? Então a gente fez registros por vários caminhos, né?
E um dos que a gente sempre teve como norte assim foi ter o referencial dentro da criação artística da Baby, né? Eu acho que a proposta do filme é essa, né? Fazer um filme como eu acho que a Baby, se ela fosse uma cineasta, faria como ela contaria a própria história. Então, quando a gente criou tanto nos caminhos visuais e sonoros do filme, a gente perseguiu esses caminhos sonoros que ela perseguiu na música, tão diversos quanto os caminhos que ela perseguiu, né? O primeiro disco dela, O Que Vier Eu Traço, então a gente tentou não ter um caminho único, mas tentar ser múltiplo, como a personalidade dela é múltipla, né? Então, a gente fez um desenho sonoro com sons de Black Maria, o Léo Bortolins, a Dora Maria Torres, a Luana Leobas. E a gente fez lá a criação sonora inspirado mesmo primeiro no Caminho de Santiago, que a gente fez esse caminho sem a Baby, então o que a gente tinha no Caminho de Santiago era o lugar, né? Seguindo o diário que ela fez de viagem, e muito sensorialmente na parte sonora, né? Que a gente foi buscando esses elementos que permeavam o Caminho de Santiago, né? Os sinos, o vento, os sons da natureza, da mata. E isso tudo influenciou muito o caminho sonoro que permeia o filme todo, o Caminho de Santiago, né? E lá com o Léo, a Isadora, e a gente criou então um desenho sonoro também muito cósmico, né? Depois, principalmente quando a gente chega na fase dos anos 80 da Baby, então sintetizadores, sons eletrônicos, isso tudo entrou, a gente foi acompanhando essa evolução, esse caminho dela e tentando criar a partir disso. Mas tem uma coisinha que eu queria completar, como se eu fosse junto com ele aqui. Tem uma hora que os cortes são absolutamente incríveis musicalmente falando. Porque, não é isso? Porque tem uma hora mesmo lá que eu estou tentando me lembrar que eu assisti 3 vezes e 3 vezes foram diferentes para mim. Isso está sendo maravilhoso, porque eu vou assistir a 4 e já sei que eu vou encontrar. Isso está sendo demais, está sendo demais. Então, porque é que nem música, né? Você começa a ouvir e vai descobrindo que alguém tocou a frase do baixo ali, a guitarra, não sei o quê, olha, a voz mudou aqui, é uma delícia. Então, eu falei para você, como que você conseguiu criar aqueles cortes musicais junto com a imagem daquela forma. Então, há uma arte, que eu tenho que parabenizar, porque aquilo ali é difícil, porque são acordes, né, que estão nas músicas, tem muito acorde de bossa nova, tem muito acorde de rock and roll, tem muito arranjo do Pepeu, que é cabeleira total. Então, tipo, essa mudança de cena, tem uma lá que é absurdo, que tem um acorde, blá, aí entrou, blá, eu falei, que isso? Que coisa incrível. Falei, como que acertou esses 2 acordes? Então, eu entendo o que ele está falando também nesse lado, e é demais, eu fiquei doida com isso, achei lindo, 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 parabéns, eu amei. Parece que a gente está ouvindo um vinil, um rádio. Exatamente, exatamente, isso aí é maravilhoso. Bem, Ah. eu sou a Dani Vargas, da Rede Minas, estou na agenda. Eu acho que ver um filme seu em praça pública, com certeza vai ter um show aqui hoje na Praça Tiradentes, né? Assim como a gente já viu Rita e outras formas aqui. A gente está passando por um momento em que as mulheres estão precisando cada vez mais ocupar os nossos lugares, né? Como que você se sente nesse sentido, nesse filme? Porque são várias fases, né? E a gente sabe que ser mulher é um troço bem complexo, né? Como é que você se sente sendo uma representante? Eu acho uma delícia ser mulher. Se tivesse que voltar, eu sei que não volta, mas eu queria voltar mulher de novo, eu caprichar mais. Eu estava subindo o elevador, brinquei com ela, falei assim, essa pelezinha aqui vai sumir, sabe? Tipo assim, eu tenho um lado vaidoso e tenho um lado masculino forte, por isso que eu fiz masculino e feminino, que contemplava eu e o Pepeu, né? Ser uma mulher masculina não fere o meu lado feminino, porque para parir 6 meninos tem que ser muito masculino e feminino. Eu acho que nós mulheres temos uma dificuldade, às vezes, de ser feminina, mas é difícil mesmo, porque num contexto geral do mundo, a gente não consegue juntar as duas coisas, mas eu estou me aperfeiçoando, sabe?
Eu estou chegando lá. Eu me sinto assim, quando eu vi uma das fotos que ele conseguiu, que eu nunca tive, eu no time dos Novos Baianos, com a camisa do time, que durante um tempo eu consegui pegar um pouquinho a ponta direita. E eu estava com bebê, né? Então eu não podia ficar jogando, tomar uma bolada no peito, uma coisa dessa. Mas eu fiz um gol uma vez com Afonsinho, quem lembra do Afonsinho? Meu caro amigo Afonsinho, de Beck e Gilberto Gil de gol. E eu fiz um gol de coxa, irmã, só para ser bom para nós mulheres. Na praia, na areia da praia de Arembepe. Então eu acho interessante para nós que a gente, eu vou falar um negócio doido, mas que a gente seja o mínimo de emocional, o máximo de guerreiras do apocalipse, pop, tops, e carreguemos isso com muita classe, porque não tem ninguém aqui dentro que não tenha nascido na barriga de uma de nós. Então, bicho, chega, né? Tá tudo certo, né? E nada resolvido, mas é assim que é bom. Desculpa, eu falava a mãozinha. Eu estava falando daquela pergunta que fiz aquela pergunta para você da música, dessa questão sonora, mas eu queria entender um pouquinho. Eu acho que tem um outro elemento fundamental nesse filme que ajuda a gente a entender esse contexto histórico dos teus shows, da construção de persona incrível que você fez, que é a maneira como a montagem desenha o tempo. Assim. A gente consegue ver uma evolução, não só da Baby, mas eu acho que do lugar que o Brasil dá para um artista do cantamaria, da investigação musical. Eu queria entender um pouquinho como é que essa tua montagem foi pensada para discutir não só aquelas imagens, mas o próprio lugar da música dentro de uma cultura como a nossa, que é tão essencial, de uma indústria como a nossa. Que parece uma montagem muito reflexiva desse lugar da construção de persona, da construção do lugar do performer musical no nosso país. A Baby começou a carreira, né, aos 17 anos, quando ela fugiu de casa e foi registrada, então, desde esse momento, né, desde 1969. Então, a gente encontrou na pesquisa, né, um acervo enorme de imagens, e imagens incríveis, né, de vários filmes, Solano Ribeiro, Pedro Moraes, João Tobes Zulay. Então, isso tudo são filmes, né, que refletem esse tempo e que a carreira dela vai sempre em diálogo, né, com a história do Brasil, ali com a ditadura, com a história de ser uma mulher naquele tempo, no meio dos Novos Baianos, a única mulher. Eu acho que isso tudo vai refletindo também um tempo, né? Mas sempre eu acho que o que a gente teve em mente assim, na montagem é de que a gente estava fazendo um filme com o olhar da Baby hoje sobre a própria história, né? Então, a gente sempre parte desse ponto de vista contemporâneo da Baby, que é uma reflexão dela, uma auto-reflexão sobre a própria história. Essa era a intenção do filme. Eu acho que a gente tentou encontrar um caminho aí e costurado, costurado com a voz dela, né, contando a própria história. Então, a coerência assim, desse discurso dela, eu acho que está nessa chave, assim, que a gente foi encontrando, de também não tem uma linearidade no filme que a gente persegue essa história, né? Mas eu acho que a quebra justamente está nesse olhar contemporâneo. Posso falar um pouquinho de você? Esse menino é um negócio diferente, entendeu? Ele tem um negócio... Quando eu conheci ele com 25 anos, ele estava acabando de fazer a graduação. E quando ele chegou, tipo assim, eu fiquei, que ele falou, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Naquela época tinham vários diretores e diretoras acontecendo que eu estava super interessada. Mas quando ele chegou, eu falei, nossa, há uma leveza nele que me interessa demais, porque quem vai poder traduzir determinadas situações precisa não estar querendo aparecer o seu jeito de pensar, né? Que todos nós temos isso, né? A gente quer dar a nossa canetada, natural, não é erro, né? Mas eu notei que ele tinha a ausência dessa vaidade natural que eu tenho também. E eu fiquei prestando atenção eu falei, bora, vamos lá. E fomos indo. E eu fui notando que ele não variava nisso, isso era uma coisa dele. E isso me agradou muitíssimo, porque eu falei, nossa,
vai ser tanta loucura que pode acontecer nesse meio tempo, será que ele vai suportar e não me julgar? Então, o que acontece nesse tempo todo com o Rafael, para mim, que eu olho, é tipo assim, ele tem uma singeleza e uma calma e um olho que proporciona a ele captar um arranjo novo para essa coisa, como se fosse na música, né? Às vezes, eu me lembro quando chegou o Menino do Rio para mim, para o Pepeu, numa fita cassete, Caetano mandou na última hora, cada um foi para um canto e buscou a singeleza. E eu falei, olha, vai tocando de 2 em 2 faixas que eu vou cantar como se eu conhecesse essa música muito. Eu não quero saber de nada. Então, se proporcionar isso no filme, está muito claro. Não há um julgamento, há uma exposição buscando entrar dentro daquela pessoa no mais limpo possível. E já que ele acreditava que era limpo, ele conseguiu passar o limpo do lance. Mas porque ele tem isso. Eu acho você uma pessoa diferenciada nisso. Não é uma coisa muito comum. Tem uma raridade aí em você, entendeu? E eu gosto muito disso. Tem hora que eu falo assim, vou dar umas cutucadas para ver se ele dá um ataque, mas eu falei, não cutuca não. Porque é no simples dele que ele é cutucado, naturalmente, né? Que foi para mim uma escola também. Ó, tem gente que não é pilhado igual você, mas que vai entregar talvez até mais que você. Mansinho. Aqui na frente, bem na frente. Meu nome é Renato Barafon, tudo bom? Sou do Cinepop. Eu queria que você falasse como você analisa o cinema nacional atualmente e como você consome cinema, se você prefere no cinema, se você assiste filme no streaming, e se teve algum tema, algum tabu que você falou para ele, não quero abordar isso, ou você deu carta branca para ele abordar qualquer coisa? Dei carta branca para ele abordar qualquer coisa, porque eu também sabia que qualquer coisa ele não ia abordar. Ele tem um lado muito chique e muito... um olho de entender onde pode ter uma duplicidade que venha confundir até mesmo a intenção do filme, né? E isso para mim foi incrível, tanto que eu falei nada. Fiquei só aguardando, coisa rara nisso, né? E com o cinema, eu tô muito apaixonada pelo cinema brasileiro. Eu acho que a gente foi indo, desde vindo de Glauber, que foi uma pessoa que eu conheci demais, a família dele toda, a mãe, a irmã. E a gente vem acompanhando de Tempo de Novos Baianos, desde os 17 anos, que luta, né? Que o cinema... Mas como o cinema brasileiro tem sua propriedade, né? Eu acho que a gente vai entrar... Se a gente não for arrebatado, a gente vai entrar num lado maravilhoso do cinema, que é um outro tipo de lado criativo que o Brasil vai mostrar isso de uma maneira mais que linda, não só aquela situação, ou seja, política, ou do que já tenha se mostrado, mas eu acho que a gente tem condições de fazer coisas fantásticas. Amo a arte brasileira, gosto de ir no cinema, gosto de sentar naquela cadeira que deita, que levanta, que tem pipoca, que tem isso. Amo o cinema de rua. Por mim, esse filme ia passar por uma turnê. Eu até brinquei, será que quem seria o patrocinador para a gente levar o cinema de rua para o Brasil inteiro? Eu acho isso incrível. Assisti muito em Niterói, sentada no asfalto, com a almofada, com todo mundo. Ai, que delícia. Enfim, toda essa história com o cinema é maravilhosa. E o Rafael conseguiu pegar as cenas do filme que eu nunca tinha visto, que eu tinha feito, com o Thomas Millian, aquele diretor que eu queria me lembrar o nome. Giovanni Fado. Giovanni. Ele nem sabe se eu existo, sabe? Também não sei. É uma coisa louca. Eu faço o filme, fujo da Bahia de volta e nunca vi o filme. Ele caça o filme, encontra tudo. Eu sou grávida no filme, casada com um homem bíblico de 300 anos. Como é que pode um negócio desse, né? Como a bola procura o jogador, né? Uma coisa meio louca assim. E foi o segundo que eu tinha feito um Super 8 em Niterói antes de ir embora, que ninguém... Você tem isso? Não. Essa eu também não tenho. E aí nem os amigos... Eu vou tentar encontrar isso com a Sônia. Meu Deus do céu. Será que a Sônia está viva? Igual coisa de louco isso. Mas, enfim, e cinema é uma paixão também. Mas eu fiz uma coisa para o Andrucha, lembra daquela história também? Que foi legal, gostei. E estou vivendo um momento muito agradável com o Rafa, estando em todas as apresentações.
Está sendo incrível porque também, para mim, tem um lado psicanalítico forte assistir o filme, né? Vamos dizer assim, é uma bênção você revisitar seus caminhos e entender se você pode fazer bem melhor o tempo todo, né? Você se conhecer vendo o que você fez é uma delícia. É cinema também. Maria do Rosário Caetano, da revista de cinema. Uma pergunta para a Baby e uma para o Rafael. Rafael, nós estávamos na noite de premiação do Festival de Tudo Verdade, que vocês ganharam 4 prêmios. E a Baby foi ao palco e ela é uma mulher muito decidida, muito cheia de opinião. Uma mulher difícil, né? Eu creio. Eu pergunto para você como é que foi. Ela fala, eles fazem esse discurso super articulado, generoso e tal, mas parece que nos bastidores ela é muito difícil. Só nada? Então, conta um pouquinho, conta uma verdade. Fala a verdade, não minta. E para Baby, eu vi na Bahia o filme, você participou do filme mais louco da história da Bahia, que é o Caveira Mais Frente. Um pedacinho, eu me esqueci disso. E esse você conhece? O que você lembra das filmagens daquela mapa? Eu lembro que eu não sabia de nada, quando eu cheguei estava filmando, todo mundo achou incrível, eu entrei na filmagem, filmei também e saí. Só isso. Não é uma mulher tão difícil, irmã. Você sabia que eu não sou difícil? E, aliás, eu tenho um amigo meu chamado Paulo Salles, não está mais no planeta, já está no Clube da Glória. Mas um dia ele falou para mim, você sabe qual é o seu defeito? Eu falei, eita Deus, você é fácil demais. Eu falei, mas vai ter que ser esse defeito, porque ele que garante a minha autenticidade. Glória a Deus. Não, eu não acho... Não tive muitas dificuldades com a Baby, mas que não foi a maior dificuldade. Porque fala a verdade, eu faço conta que eu não estou aqui. Eu também quero saber, pô. Eu acho que o que me interessa nela, né, é essa autenticidade, singularidade dela, né? Por isso que eu fui atrás dela para fazer o filme. Então, eu já esperava e sabia que, na verdade, não poderia esperar nada, né? E foi um filme que eu não consegui, não me planejei muito, assim. Eu acho que por isso também demorou todo esse tempo, assim, na feitura. Claro que, principalmente pela dificuldade da gente conseguir financiamento, mas também porque a gente estava muito aberto, assim, eu estava muito aberto a escutá-la e fazendo o filme de acordo com o que o tempo foi permitindo, ou as ideias que vinham vindo, né? E o pouco que eu tentei me planejar de roteiro, assim, que eu escrevi, nada disso eu consegui fazer. Então, eu acho que se houve uma dificuldade, é isso, de não conseguir se planejar. Mas eu acho que isso é a força do filme também, né? De você conseguir criar em cima disso, criar em cima do improviso, criar em cima do inesperado, né? O inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira me escutar. Eu e a brisa. Eu e a brisa. Que delícia, né? Um roteiro sem roteiro, que é um roteiro. Bem, você começou falando algo muito interessante sobre os riscos de se ver através do olhar do outro. Acho que num filme como esse, isso é muito forte. Eu queria te escutar um pouco mais sobre isso e sobre o que você falou em relação a um certo receio também de um julgamento através desse olhar. Então, eu queria te perguntar isso e também em relação ao alcance do filme, porque não é só o olhar do diretor, precisa um olhar de muitas pessoas também. Pergunta feminina. Não foi? Eu acho assim, desde que eu comecei, pegando um pouquinho o que lá dentro de mim acordou com você, tipo assim, eu sempre fui uma cantora ou uma pessoa que, no mercado, por exemplo, você ia ter um show de mulheres na Globo. Você pode ver que eu não estou lá. Entendeu? Um show de não sei o quê. Eu nunca tive muito dentro do esquema por várias coisas. Novos Baianos, quando eu comecei
Aí fui para o Chacrinha, voltamos, fizemos Novos Baianos, e aí eu fui morar junto com a minha galera 10 anos para a gente poder chegar. Hoje a gente tem como Novos Baianos, a gente é um dos álbuns mais importantes do planeta Terra, entre 400 álbuns que foram selecionados, ou 300, a gente está, antes de Lady Gaga, de Beyoncé, considerado. Então, um negócio que a gente viveu ali naquela história, multiplicando, né, de uma forma que antes tinha que dividir. Então, tudo que era dividido um por outro, multiplicava. E a gente tem uma experiência diferente. Então, a minha vivência como cantora, como pessoa, como mulher, desde os meus 16 anos, é muito diferente de uma coisa natural, normal, o quarto da criança, as louças da cozinha, os móveis da sala, como ano normal. Ali não, eu queria música, estou parindo, os meninos também vão entrar na música, tem comida, tem tudo, tem alegria, estamos felizes, vamos caminhando, vamos trabalhando, vamos fazendo, vamos indo. Eu não pensava, tem roupa nova para mim? Não tem. O dinheiro tem, atrás da porta tem um saco com grana, pega, mas não pega muito, senão vai faltar. Então, essa visão, essa pessoa, eu não mudei, não. Eu sou igual, só que agora eu tenho mais dinheiro, que bom, né? Porque tem direito autoral que veio, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu estou no tempo da colheita, que delícia. Eu tenho que colher e plantar para colher de novo. Até aprendi a fazer gestão com Novos Baianos. Mas tudo isso veio numa sinceridade de vida, sem me preocupar com status, com lugar, se eles estavam me chamando para aqueles festivais, se eu ia para aquilo ali, eu sabia que ia ter um tempo meu. E que o meu tempo talvez fosse lá na frente e bem diferente de tudo. Então, quando eu assisto o filme e que eu entendo que por tudo que se passa, você vai ter uma hora onde isso vai ficar claro quem é você, para saber, ela é assim, esse filme, ele me traduz perfeitamente. Eu sou daquele jeito, e daquele jeito a gente vence também. É tudo certo, não precisa ser na caixinha igual a tudo que é. Entendeu? Bom, eu queria... Obrigado. Queria continuar esse tema aqui na frente. Vem aqui. Está muito pertinho. Está muito pertinho. Todas as mulheres, acho que saíram do padrão, que tinham opinião, eram consideradas mulheres difíceis. E você, várias vezes, quebrou o padrão, você saiu da caixinha, você foi diferente, isso veio com custo. Mas eu queria que você contasse como que foi essa jornada, se você considera você uma mulher feminista e como que você vê essa batalha hoje. Você acha que você ajudou bastante aqui no Brasil essa batalha? Assim, eu sempre brinco de feminina, né? Eu fico meio preocupada aonde pode dar assim, um posicionamento. Eu tenho 3 filhas mulheres e 3 filhos homens. Interessante, né? Porque acaba que eu tenho uma certa escolaridade nessa criação, né? São bem diferentes. Mulheres e homens têm coisas específicas que eu acho sensacional, entendeu? Eu não tentei criar minha mulher igual o homem e o homem igual a mulher. Eu tinha que observar, ver que delícia que delícia as coisas que ele vai atrás. Olha a forma como ele vai, olha a forma como ela vai. Eu me lembro um dia do meu filho Pedro, vou contar um negócio dele aqui, para você ter uma noção. Eu não sei se ele vai ficar triste, mas eu acho que ele não vai. Que era ele olhando uma garrafa de um licor que eu tinha ganho, que tinha uma bailarina dentro, você dava corda, quem conhece? Você conhece? E a bailarina dançando. Eu estou vendo o Pedro, com uns 3, 4 anos de idade, dando corda na bailarina, e eu passando na sala, ele falou, mãe, falei, oi, vem cá. Eu cheguei e falei, o que é, Pedro? Ele falou, ela vai tirar a roupa. Eu falei, vai? Ele disse, vai. Eu falei, quando ela tirar, você me chama. Que eu queria ver. Falei, pô, cara, ela vai tirar a roupa. Mas eu achei maravilhoso, ele sonhando com aquela bailarina, sem aquela roupa da bailarina, né? Era incrível. Mas era mais difícil a Sara andando nas abelhas e falar, mãe, olha o boneco aqui, ele vai tirar a roupa. Engraçado, né? Mas ela era outra coisa, era uma coisa engraçada. E eu fui começar a estudar um pouco essa história e vi que o homem vai muito pelos olhos e a mulher vai pelo ouvir. Então, quando eu falava com uma filha, eu falava, filha, cuidado com os caras, que quando eles começarem a falar e você amolecer, sai correndo. A não ser que você ame muito ele. Então, existem
coisas que, para mim, na minha vida, na minha história, no meu jeito de cuidar, foi muito específico. Então, quando vem o lado feminista brigando, não me agrada. Eu sou embaixadora de uma ONG que é para cuidar das mulheres com violência, aqui em Minas. É a Princesa Rivânia, que é de uma médica. E eu amo a gente ajudar. Então, tem operação no rosto, queixo que é quebrado, apanha, acontece. E nesse sentido, nós temos que ser extremamente femininas e ter uma postura não de briga, né? Então, eu acho que eu posso e ajudo muito na minha maneira de ser, que não fica a Mini com laço de fita na cabeça, escondida, porque está com TPM ou qualquer coisa. Tudo isso eu corto da minha vida, porque eu acho que isso nos desabona. Quando eu tenho uma equipe que tem mulher, eu falei, os homens estão arrasando, eles estão dando aula, vamos aprender. Então, se eles estão dando aula em alguma coisa, nós vamos aprender, porque é demais. Eu amo a razão, que está muito dentro do homem, né? Nós estamos muito com sentimento, tanto que mãe representa isso e pai representa o social. Então, às vezes, quando a gente tem problemas com o pai, a gente não é tão social. Às vezes, você pode achar que você não está muito social na vida, você vai ver que alguma coisa você vai resolver com seu pai. Sabe? Se você não está muito sentimento, alguma coisa você resolve com a sua mãe. Eu fiz 8 anos de psicanálise, então eu tenho toda essa mistura de psicanálise, espiritualidade, é uma loucura, mas é porque eu gosto dessas coisas. Então, eu acho que eu contribuo de uma maneira bem assim, Woodstock. Bem, tudo bem? Diga, dá um microfone para ela. Ele leva para você. Tudo bem? Tudo. Você entende, acha que te julgam demais, principalmente pelos posicionamentos mais recentes? Você gostaria que fosse julgada ou compreendida mais por sua trajetória, por sua carreira? Não me ofende nada, não. Eu acho que se eu fosse... qualquer pessoa, às vezes, quando a pessoa chega e fala uma coisa, manda uma coisa para mim, daquelas bem escalafobética, barra pesada, às vezes, aí eu paro, deixa eu ver como é que essa pessoa está vendo isso, eu sento na cadeira dela para entender por que ela está me vendo daquele jeito. Aí eu penso assim, é DNA de Caim? Porque se for DNA de Caim, não tem jeito, não vai ter jeito de resolver. Isso é um papo louco para uma outra história. Mas eu estou dizendo como é que eu penso. É um DNA que não vai ter jeito? Vai me olhar de uma forma psicopata, talvez? Eu não vou insistir, que eu não vou perder tempo. Mas está equivocado, aí eu mando... Quantas vezes, nego, você, não sei o quê, com esse papo, eu falei, eu te entendo, te perdoo, in the name of the Lord Jesus, mas é tudo verdade. Aí daqui a pouco a pessoa manda uma outra coisa para mim no direct. Nossa, mas eu te amo do mesmo jeito. Então, eu não me incomodo de ser nem atacada e nem julgada. Não me incomodo. Eu consigo compreender que há uma razão na pessoa por isso. Se eu conseguir mostrar alguma coisa de mim de uma outra maneira, claro que eu fico feliz. Se eu não conseguir, eu também não vou ficar infeliz. Você entende? Eu não vou ficar infeliz, eu vou compreender. Isso foi um exercício de anos, né? Agora uma curiosidade minha. Você disse no início da entrevista que você se surpreendeu com uma quantidade até de material que você vai mostrar, entre os filhos, filhas e tal. E agora um filme sobre sua trajetória. Eu quero uma curiosidade. 2009, você não deixou, não autorizou. Por que o documentário Pro Filho de João? Por que você não autorizou? Foi apenas um desacerto comercial, como eu já vi, ou apenas mudou de lá para cá? Não foi. Um filme assim? Foi o seguinte, quando o Rafael me chamou para a gente fazer as coisas, ele chegou para mim e falou abertamente, pode, vamos. Quando o outro filme, eu não quero dar troco aqui agora, o meu coração não vai entrar nessa, tá? Ai, glória a Deus. Só vou dizer assim, sinceramente, sem querer destruir ninguém. Eu não aguento isso. É o seguinte, sou mamãe também, né? Eu preciso que a pessoa não diga para mim que é uma entrevista que vai fazer para a faculdade, mas que talvez isso possa virar um dia tal coisa.
E eu falei, Galvão, vamos conversar com essa pessoa que está vindo fazer uma entrevista, que é seu amigo, para a gente conversar se isso pode virar uma coisa. Um belo dia, eu estou em Brasília e alguém fala, você foi ver o filme? Eu falei, que filme? Quando eu vi, tinha um filme já faturando, ganhando, acontecendo, virando. Eu nunca tinha sabido. E eu perguntei, uai, a minha assinatura não foi? Eu não tive que assinar nada, eu não tive que minha imagem, eu não tive que nada. Então, isso me surpreendeu. E eu acho que quando chegaram, olha, o filme, eu falei, não, vamos abrir um contrato, vamos chamar a parte de edição, como é isso? E aí, como eu pedi isso, retiraram as minhas falas, retiraram tudo e prosseguiram, continuou o erro. Eu não falei nada, porque isso também poupou para a gente ter mais para esse aqui, né? Se a gente parar para pensar, tudo foi poupado para estar nesse, mas não foi correto aquilo ali. Então, eu também, eu poderia ter prosseguido com os advogados e sido mais barra pesada. Mas eu fui me seguindo porque eu não gosto de me envenenar em nada. Mas, tipo assim, aquilo não está correto. Então, por isso que você viu sumir tudo, porque eu pedi para a gente fazer um contrato. Não tem contrato, não tem assinatura de Baby. Cada patrocínio que deu, não sabe se... Eu não sei se a minha assinatura está lá. Que assinatura? Entende? Por isso. Os outros integrantes depois correram para mim e falaram, você não assinou? Eu falei, bicho, a gente não fuma maconha, não cheira cocaína, não bebe, está todo mundo doido, vamos fazer as coisas assinando. Então, todas as vezes que precisar, pergunta, Bebinha, você vai assinar? Já que eu sou a mais ligada nessas coisas, porque quem tem 6 filhos é uma excelente produtora. Ai, meu Deus, que horror, hein? Tem um amigo meu que fala assim, a modéstia é uma das mais incríveis e maravilhosas facetas da minha fantástica personalidade. Isso é uma bagunça, mas não é isso, mas não é verdade? Você vai ter 6 filhos, tem que ter fralda, tem que ter mamadeira, tem que ter comida, tem que ter escola, tem que ter alegria, tem que... muita coisa. Você acaba virando uma produtora. Eu sou uma produtora dos Novos Baianos. É isso, sempre. E você viu que eu não fiz nada, fiquei mansinha. Tá bom, mas quem sabe? Você gostou depois que você... Eu não vi. Você não viu? Não vi. Preferi não ver. Fala, querida. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Menina do Rio. Calor que provoca arrepio. Eu sou a Karen Horácio, a mina do hip hop. Sou diretora de escola, professora de inglês. Opa! Baby, eu nasci ouvindo suas músicas, que bom. junto à minha mãe, ao meu pai. Sou muito grata por sua arte. Obrigada. Ouvindo todas as suas falas ao longo das suas entrevistas em canais televisivos, em outras mídias, enfim, agora eu tendo essa oportunidade rica, minha mãe vai ficar muito feliz. Prazer. Eu, ouvindo a sua fala, eu notei que você não é uma pessoa que se apega muito às falas de terceiros e também não gosta de rotulações. Porém, eu preciso fazer esse questionamento. Como que é o seu olhar em função da luta das pessoas negras em relação ao racismo? Ou seja, como é a sua visão em função da arte no combate ao racismo? Pode ser a sua, inclusive, ou da sociedade brasileira em questão. É um olhar bíblico. Está preparado? Aquela assim. É o seguinte, primeiramente, deixa eu te falar, que coisa mais linda é a raça negra, né? Deus me livre, que coisa fantástica. Eu fico pensando como é que eu não casei com um que trema as bases. Aí, ó, quem treme também, ó, ela balançou a cabeça. Que charme! E aí, eu acho tudo isso lindo. Você sabe que Jesus era negro, né? Então, nós estamos vivendo algumas coisas porque nós vemos que 2 povos no mundo foram escravizados, né? De uma maneira incrível, né? Os judeus e os negros, né? A gente vê, tem todo um contexto que aí não vou entrar dentro dessa parte teológica, histórica, seja o que for. Mas, assim, é algo absurdo, né? É ridículo isso, né? Mas a gente nota que é uma coisa estranha, porque vem olhando assim de uma maneira bem
clássica, é um ódio, é uma coisa, uma loucura que você fala, onde é que está o fundamento de tudo isso? Né? Então isso também, para essas duas raças, deve ser uma coisa inacreditável, mas tudo isso tem um fundamento muito, muito espiritual, mas não vou entrar nessa, tá? Porque isso é uma outra mentoria, mas eu acho assim, maravilhoso. Eu me lembro quando eu conheci o Gil pela primeira vez, o Gilberto Gil, foi no dia 18 de julho, lá de 1969, e o que me impactou no Gil era a postura dele diante da confusão que estava ainda sobre os negros. E eu até falo isso no filme, que marca de homem é essa, né? Eu me lembro que eu tirei o meu relógio e joguei para ele, dizendo, nossa, você me representa.